Até agora, os russos sacaram mais de 15 milhões de dólares dos bancos, à medida que mais famílias buscaram proteger suas economias contra a possibilidade de a Rússia perder a guerra e enfrentar uma crise econômica mais profunda. As famílias russas entraram em 2026 com dezenas de trilhões de rublos ainda guardados no sistema bancário, após anos de forte crescimento nos depósitos. Segundo o Banco da Rússia, os depósitos das famílias cresceram mais de 9 trilhões de rublos durante 2025, enquanto no primeiro trimestre de 2026, as transações líquidas de depósito já haviam se tornado ligeiramente negativas. Agora, os russos estão sacando mais dinheiro em espécie, aumentando a pressão sobre a liquidez dos bancos, ao mesmo tempo em que a demanda fraca tornou mais difícil para o Ministério das Finanças captar recursos por meio da venda de títulos públicos. Durante anos, os russos vinham colocando mais de suas economias nos bancos, com os depósitos em rublos subindo mais de 26% em 2023 e outros 31% em 2024. Manter a riqueza dentro do sistema bancário havia se tornado a escolha normal. Portanto, o movimento de volta ao dinheiro em espécie e à moeda forte marca uma mudança clara na forma como as famílias protegem suas economias. Esse comportamento remonta ao trauma econômico da década de 1990, quando a inflação, o colapso da moeda e as crises bancárias destruíram as economias e ensinaram a muitos russos que o dinheiro no banco poderia se tornar inacessível ou perder valor rapidamente. Dinheiro em espécie mantém as economias imediatamente disponíveis, enquanto dólares oferecem proteção caso o rublo se desvalorize drasticamente. Alguns russos estão recorrendo a hábitos da era de crise, preparando suas economias para um momento em que os bancos ou o rublo talvez não consigam mais proteger o que eles têm. A mudança na forma como os russos estão protegendo suas economias sugere que algumas famílias duvidam que a Rússia prevalecerá na guerra. Em vez de manter suas economias dentro do sistema bancário, eles estão movendo mais dinheiro para dinheiro em espécie e moeda estrangeira, como proteção contra um futuro pior. Em julho, o Banco da Rússia constatou que as famílias esperavam que os preços subissem 14,7% no ano seguinte, um aumento em relação aos 12,4% em junho, enquanto as famílias disseram que a inflação que experimentaram pessoalmente em junho foi de 14,2%. Juntamente com os crescentes saques dos bancos, essas expectativas indicam que as famílias estão se preparando para uma instabilidade econômica prolongada. Para alguns russos, essa preparação se estende ao pior cenário possível: a Rússia perder a guerra e a economia se deteriorar drasticamente. Diante desse crescente desconforto, Putin diz aos russos que o país permanece sob controle. Em 19 de agosto, ele reconheceu publicamente que os ataques ucranianos estavam causando danos à infraestrutura, mas insistiu que não houve consequências críticas e descreveu a dinâmica econômica mais ampla da Rússia como modesta, porém positiva. Veículos e canais russos pró-Kremlin seguem a mesma linha, descrevendo os danos como administráveis e focando na reconstrução, no apoio estatal e no desenvolvimento contínuo. No entanto, enquanto o Kremlin projeta a estabilidade, os saques e as crescentes expectativas de inflação mostram que a confiança está enfraquecendo, tornando as garantias de Putin mais difíceis de acreditar. Se os saques acelerarem muito além do nível atual, o perigo muda completamente. Os bancos mantêm apenas uma fração dos depósitos disponível em dinheiro. Portanto, se muitos clientes exigirem seu dinheiro de uma só vez, bancos individuais podem ficar sem fundos líquidos e quebrar. Uma falência pode então assustar clientes de outros bancos, levando-os a sacar suas economias também, criando um efeito dominó que se espalha pelo sistema financeiro. O Banco da Rússia pode intervir com dinheiro de emergência e garantias, mas durante uma guerra custosa e uma economia já sobrecarregada, resgatar banco após banco se tornaria muito mais difícil se o pânico se espalhasse pelo sistema. É aqui que o medo da derrota pode se tornar uma profecia autorrealizável, já que os russos que retiram seu dinheiro por acreditarem que a guerra pode estar perdida podem ajudar a desencadear a crise bancária e econômica que deixa o Kremlin incapaz de financiar a guerra na mesma escala, tornando a derrota que temiam mais possível.
Nesse sentido, a Rússia pode começar a perder a guerra porque pessoas suficientes perderam a confiança primeiro, o que também explica por que Putin tem tanto interesse em convencer o público de que a economia, os bancos e a guerra permanecem sob controle. No geral, uma perda sustentada de confiança forçaria o Kremlin a lidar com uma crise financeira ao mesmo tempo em que a guerra continua a consumir recursos enormes. Mais dinheiro estatal teria que ser direcionado para estabilizar os bancos e apoiar a economia em vez de outras prioridades, reduzindo a margem de manobra de Moscou para absorver os custos da guerra. Os russos comuns poderiam então sentir esses custos mais diretamente, por meio de impostos mais altos, gastos públicos mais fracos, acesso mais restrito ao crédito e maior pressão sobre a renda familiar. O perigo mais profundo para o Kremlin é que os russos, tentando se proteger da derrota, poderiam ajudar a causar o colapso econômico que torna a derrota mais próxima.